Olá, amigos. Mais um episódio de Momentos de Reflexão. É uma cortesia do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo, que nos acolhe, que nos consola, que nos conforta e nos incentiva à vida, a uma boa vida, ao bem viver. E hoje nossa reflexão é baseada neste livro, Segue-me. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier e a autoria espiritual é de Emmanuel. E neste capítulo, hoje, nós vamos fazer a reflexão em cima do capítulo chamado Bênção do Sol. Mas antes que iniciemos, como sempre acontece nas reuniões espíritas, elevemos os nossos pensamentos, unamos os nossos corações e as nossas mentes, elevando e rogando ao alto que nos concedam momentos de paz, equilíbrio e serenidade, para que possamos entender a lição e aplicá-la no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Iniciando então a nossa leitura, nós vamos ver que a inspiração de Emmanuel veio de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, e que diz o seguinte: Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. A recomendação de Paulo aos Hebreus eu acho bem pertinente para os dias de hoje, que ele diz assim, que mesmo que haja alguma raiz de amargura que esteja nascendo no nosso meio, ela não deve perturbar a nossa vida e nem a vida das outras pessoas. Mas, para tanto, é preciso que nós tenhamos um norte interno, uma bússola interna que nos direcione sempre para a luz. E a nossa luz, dentro da doutrina espírita, é o nosso Mestre Jesus. É o nosso guia, é o nosso padrão, é o nosso caminho, né? A nossa verdade, a nossa vida. Então, vejamos o que diz Emmanuel neste texto muito próprio para o momento. Ele começa dizendo assim: é razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos das nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que em tudo que nós nos relacionamos com a sociedade em geral, seja ela no núcleo familiar, dentro do espaço profissional, ou mesmo nas horas de lazer, nós precisamos ser cautelosos com tudo aquilo que falamos e fazemos, porque tudo bate lá no outro e nos é devolvida da maneira como chegou até o outro. Por isso ele diz: sejamos sempre cautelosos para que o nosso mal não atrapalhe o caminho do outro. Porque assim como eles colhem, eles nos devolvem essas impressões, né? E aí é importante a cautela no dia a dia. Orai e vigiai, dizia o Mestre Jesus. Continua Emmanuel. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz.
à frente dos semelhantes, assegurando a tranquilidade a nós mesmos. Que acabei de dizer, né? É preciso que nós tenhamos acionados em nós esse cuidado com a palavra que vai ser usada, com o gesto que vai ser feito, para que nós não soframos as consequências do mal entendido ou porque nós não soubemos nos comunicar corretamente com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, para se viver em paz, é preciso muito policiar esse nosso pensar, esse nosso sentir, esse nosso falar e agir. E muitas vezes nós falamos assim: ah, eu estou dentro da minha casa, eu falo do jeito que eu quiser, eu ajo do jeito que eu quiser, estou em casa. Sim, existe esse estou em casa, que a sua casa é o seu lugar de repouso, onde você se sente o mais confortável possível, mas há também a necessidade do da boa etiqueta, vamos falar assim, né, do bom comportamento dentro de casa, porque se você vive com, a sua mulher, o seu filho, o seu esposo, os seus filhos, tudo aquilo que vocês fizerem está sendo observado por esses pequenos que estão sob a sua guarda. Então, uma palavra mais grosseira vai ficar registrado, não só no ouvidinho, mas na mente, e muitas vezes no coração dos pequeninos que conosco divide a seara familiar. E aí, onde se repetem várias situações que são designadas como preconceitos, como racismo, e muitas outras coisas que nem sequer muitas vezes nós percebemos, nem delas temos consciência. Então é importante que estejamos atentos, como diz Emmanuel. E ele prossegue dizendo: em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Olha a queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas do que as dos vizinhos, e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpes, de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Sabe aquelas pequenas queixas? Ah, mas sobra tudo para mim. Ah, mas sou só eu que faço. Só eu que tenho que. Sabe aquelas reclamaçõezinhas bobinhas, que parecem bobinhas, mas que estão se perpetuando nas nossas falas, nas nossas atividades cotidianas, então elas vão criando esses espinheiros mentais, como diz Emmanuel, e que vão assim aborrecendo a um, a outro, enfim, aqueles que estão ao nosso lado nessa nossa jornada, nessa encarnação. Quantas, continua Emmanuel, quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações milagrosas. Então, precisamos estar atentos. Reclamar é uma das atitudes menos saudáveis para o nosso dia a dia. Analise a situação, reflita bem, mas não fique reclamando sobre tudo aquilo que lhe ocorre, porque pode cair
na mente do outro e torná-lo enfermo com isso. Porque você não fez, você não educou, você não cuidou. E o outro vai assumindo a culpa por aquelas reclamações jogadas para ela. Vamos analisar bem se nós todos não temos uma certa responsabilidade em cima de tudo isso que não foi feito. Precatemo-nos, diz Emmanuel, contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Mais claro do que isso é impossível, né? Temos que parar de reclamar pelas mínimas coisas. Hoje em dia, nós dizemos assim: chega de mimimi, né? Porque estamos reclamando de tudo e de todos, sem olhar qual é a parte da responsabilidade que me cabe e que eu me omiti. Então, nós temos responsabilidades em tudo e vamos dividir essas responsabilidades, né? Não vamos fomentar discórdias, essas angústias, as ofensas e trevas de maneira alguma. Quando vier essa história, essa situação dramática, que a gente tenha paciência de serenar um pouquinho, segurar e pedir ajuda para o alto. Então, ele encerra dizendo: todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Olha onde entra a bênção do sol, né? Nós precisamos, todos nós, de felicidade e paz, e é o que nós estamos buscando nessa nova oportunidade bendita que estamos tendo para refazer a nossa caminhada, mas por caminhos melhores, cortando os espinheiros e tornando mais suave a nossa caminhada. E é como diz Emmanuel, todos precisamos. E assim, o progresso e a vida pedem trabalho. Para que haja progresso é preciso que haja trabalho harmonioso. E para que haja vida é preciso que haja a bênção do sol. Que o sol se passa em nossas vidas hoje e sempre. E o sol é essa paz que o mestre, o nosso mestre, nos traz. Vamos juntos, aproveitando esse momento de paz e de tranquilidade trazido pela leitura do texto, Bênção do Sol, emanarmos agora, de coração e mente, vibrando intensamente para que o nosso planeta, o nosso planetinha azul, se faça em luz de saúde, paz e harmonia e que continue no progresso estabelecido no projeto Terra, no projeto da criação. Ampara, Senhor, todos aqueles que estão em seus leitos de dor. Ampara aqueles que estão apoiando os enfermos, os cuidadores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, aqueles que cuidam pela asepsia do local. Amparai-os, Senhor, para que possam fazer um trabalho digno e que lhe traga a paz e a felicidade tão almejada. Abençoe, Senhor, também todos os lares, todos os lares em especial aqueles que estejam em desarmonia, Senhor. Leva lá a sua luz para que ela lá permaneça harmonizando todos aqueles que habitam, que coabitam no mesmo ambiente.
E a tudo isso nós agradecemos, Senhor. Agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui, fazendo esta pequena reflexão sobre uma carta de Paulo que é tão atual. E dessa forma, nós vamos pedindo ao Pai Celestial que inunde nossas vidas, nossas atividades, todos aqueles que nós amamos e que nos amam, com as bênçãos do sol, para que possam sempre caminhar na luz do amor do nosso Mestre Jesus. Que a paz do Mestre se faça em nossos lares, em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus.